Qual é a origem do dominó? A palavra dominó vem do latim, mas o jogo surgiu na China. Existem várias versões que tentam decifrar de onde veio o jogo, mas nenhuma delas até hoje pôde ser confirmada. Acredita-se, porém, que ele tenha surgido na China, inventado por um soldado chamado Hung Ming, que teria vivido de 243 a 181 anos antes de Cristo. Os primeiros indícios da presença do dominó na Europa são de meados do século XVIII, quando era jogado nas cortes de Veneza e Nápoles. As peças eram feitas de ébano, com pontos de marfim, representando os números. O antigo dominó chinês traz todas as 21 combinações que podem ser obtidas ao lançar 2 dados, sugerindo que um jogo possa ter nascido do outro. Já na Europa, há 7 peças a mais, combinando esses números também com o 0. Alguns estudiosos sustentam até que, por ser extremamente simples, o jogo pode ter aparecido simultaneamente em várias partes do mundo, como o jogo da velha. O nome dominó provavelmente deriva da expressão latina domino gratias, que significa graças a Deus, dita pelos padres europeus enquanto jogavam. Atualmente, o dominó é jogado em quase todos os países do mundo, mas é mais popular na América Latina. A seguir, vocês verão o vocabulário do dominó. Cada pecinha tem um nome. Por exemplo, branca, que tem uma bolinha só, as, 2 bolinhas, duque, 3 bolinhas, terno, 4 bolinhas, quadra, 5 bolinhas, quina e 6 bolinhas, cena. Quando acontece de ter 2 números iguais na mesma peça, pode ser chamado de doble, duplo, buchas ou carreta. Mas se acontece um doble de cena, em uma peça só ter 2 números 6, o nome é carretão. Quando acontece de uma peça ter nenhum número, ser branca, chama doble de branca ou barata. Fecha, quando se esgota a numeração e você não tem mais como jogar, então você está fechado. Abre a ponta, quando alguém coloca a penúltima pedra de uma numeração e a última pertence a outro jogador. Levantar pedra, colocar o número preferencial. E matar, fechar a numeração colocada pelo adversário. Pode-se jogar com 2, 3 ou 4 jogadores, ou em duplas. Como jogar o dominó? Cada jogador recebe 7 pedras quando começa a rodada. Se na partida houver menos de 4 jogadores, as pedras restantes ficam no dorme, ou no monte, para serem compradas. O jogo começa pelo jogador que tem a pedra dobrada mais alta. A partir desse momento, os jogadores realizam suas jogadas por turnos, um de cada vez, e no sentido anti-horário. Desenvolvimento do jogo. Cada jogador, no seu turno, deve colocar uma de suas pedras em uma das 2 extremidades abertas, de forma que os pontos de um dos lados coincidam com os pontos da extremidade onde está sendo colocada. As dobradas são colocadas de maneira transversal para facilitar sua localização. Quando o jogador coloca sua pedra sobre a mesa, seu turno se acaba e passa-se ao seguinte jogador. Se o jogador não puder jogar, deverá comprar do monte, tantas pedras quanto forem necessárias. Se não houver pedras no monte, passará o turno ao seguinte jogador. Final de uma rodada. A partida continua com os jogadores colocando as pedras sobre a mesa até que se apresente alguma das seguintes situações. Situação 1. Quando o jogador coloca sua última pedra na mesa, essa ação é chamada de bater. Quando joga-se sozinho, o jogador que ganhou a partida soma os pontos de todos os seus adversários. Jogando em dupla, soma-se os pontos de todos os jogadores, incluídos do seu companheiro. Situação 2. Existem casos onde nenhum dos jogadores pode continuar a partida. Isto ocorre quando o número das extremidades saiu 7 vezes antes. Nesse momento, se diz que a partida está fechada. Os jogadores contarão os pontos das pedras que ficaram. O jogador ou dupla com menos pontos vencem e somam-se os pontos de maneira habitual. Pode acontecer de você ter os mesmos pontos que o jogador ou a dupla que tem a vantagem. Nesse caso, ganha este jogador. Esperamos a devolutiva da atividade de vocês enviando para nós, você com os seus familiares jogando dominó.